Olá, minha gente! Eu, Tatiana de Paula, teóloga, psicanalista e terapeuta, venho através desse vídeo falar com você mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Mas, claro, aplicando a nossa vida cotidiana, ao nosso viver diário, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Deixa aqui um joinha, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, abençoe alguém enviando esse vídeo via WhatsApp, Facebook, Instagram. Envie o link desse vídeo para uma pessoa da sua família, um amigo de trabalho, um irmão em Cristo, mas abençoe alguém com esse vídeo, porque a palavra de Deus, ela é para abençoar a minha vida, a sua vida e daqueles que nos rodeiam. Tá bom, gente? Conto com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante. E a ti, o que te importa? O que te importa? Em um dado momento nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, o Senhor deu essa resposta para o apóstolo Pedro. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Essa pequena frase, essa pequena resposta de Jesus, ela tem um peso, né, muito importante nos nossos dias de hoje, como teve na época em que Jesus ainda, na verdade ele ainda não estava na terra, ele estava, mas ele já tinha morrido e ressuscitado. Então, ali foi, né, um último momento, vamos dizer assim, dele com os discípulos, né? Ele tinha morrido, ressuscitou e foi se encontrar com os discípulos. Mas eu vou fazer a leitura bíblica aqui para vocês, desse trecho, porque é importante, né? A gente sempre trazer a palavra de Deus, tá? Que ela que é o fundamento para todas as coisas na nossa vida. Mas Pedro, gente, ele, vamos dizer assim, todos nós temos Pedro, um pouquinho de Pedro no nosso DNA. Pedro era alguém simplesmente Pedro, né? É isso. Pedro era Pedro e ele tinha características que eu tenho, você tem. Talvez nós não tenhamos todas as características dele, mas um pouquinho cada um tem ali. Eu acredito nisso. Pedro era alguém curioso. Pedro, ele muitas vezes falava em momento que não era para ele falar. Pedro às vezes dava respostas inconvenientes, né? Às vezes Pedro estava se achando e na verdade estava pagando mico, como se diz minha filha, pagando mico. Às vezes ele falava algo, né? Achava que estava abafando, vamos dizer assim, trazer para a linguagem de hoje. E na verdade ele não estava, né? Por quê? Porque Pedro ele estava passando por um processo de lapidação, né? Ele não deixou de mostrar quem ele era, ele não deixou de ser quem ele era, e com o passar do tempo, né, do processo dele ali em caminhar com Jesus, do ministério dele, Pedro foi sendo lapidado, tá? E é isso que acontece comigo e com você. Mas eu não tô aqui hoje para falar de Pedro, sobre quem é Pedro, a vida de Pedro. Posso falar em outro vídeo, é um tema muito interessante. Pedro é alguém muito interessante que está aqui nas Escrituras. Mas vamos lá. Vou começar. A leitura bíblica é o Evangelho de João, capítulo 21. Vou começar do versículo 18, tá bom? Mas, gente, eu vou deixar a descrição dessa leitura aqui embaixo no vídeo para vocês, tá? Embaixo aí, descrição, vai estar a citação de toda a leitura que eu fizer aqui, ok? E também eu vou deixar aí na descrição as minhas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Clica lá, me segue,
tá? Você vai ser muito bem-vindo nas minhas redes sociais. E eu espero cada um de vocês lá. É só você clicar aí na descrição que você vai me encontrar, tá bom? Eu espero você lá. Então vamos lá na leitura. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus falando para Pedro. Continuando. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Guarda bem isso. Segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se inclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Curioso, Pedro? Eu sou curiosa, e você? Curioso? É curiosa? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Pedro aqui, ele pergunta. Primeiro ele pergunta do traidor. No versículo 22, ele pergunta: Tá, e quanto a este? João, que é o discípulo a quem Jesus amava e quem se reclinou no ombro de Jesus na ceia. Pedro perguntou: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Novamente, Jesus falou para Pedro: Segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos lá. Eu li, gente, até o versículo 23, tá bom? Então vamos lá. Pedro estava numa conversa, num bate-papo ali com Jesus. Jesus tinha feito a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Famosa esse trecho da Bíblia, muita gente conhece. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta os meus cordeiros, tu sabes que te amo. Pedro respondeu 3 vezes para Jesus. Que lá atrás ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, nesse encontro, Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava. E aí, após isso, continuando a conversa deles, o Senhor, ele revela para Pedro como seria a morte dele. Mais adiante. Como Pedro morreria, Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Talvez, quem não sabe, agora vai ficar sabendo. De como ele morreria, e que Deus seria glorificado por meio dessa morte. E eu, Tatiana, vejo assim, que esse contexto aí de Jesus fazer essas perguntas: Pedro, tu me amas, isso tem um impacto muito forte na vida de Pedro dali para frente. Porque é como se Jesus falasse: você me traiu lá atrás, mas eu não desisti de você. Então, apacenta os meus cordeiros, Pastorei as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. Então, o Senhor Jesus estava dando ali para Pedro: avança no seu ministério, É isso que eu vejo, e isso impactou ali. Eu acredito que uma chave virou e a vida de Pedro dali para frente, o ministério dele se alavancou e avançou. Mas, Pedro sendo Pedro, ele, após Jesus revelar para ele, como seria a sua morte,
eu fico pensando, Tatiana, eu ia parar e ficar pensando. Eu vou morrer assim, assim. Mas será por causa disso, por causa daquilo? Né? Eu ia pensar sobre mim naquele momento. Mas Pedro, de imediato, vira e fala: Senhor, quem foi o traidor? E dá sequência. E quanto a este? Né? Quanto a João? O que vai acontecer com João? Né? Já que eu vou morrer, assim, assim. E João? O que vai acontecer com ele? Será que a morte dele vai ser pior? Será que vai ser mais terrível? Será que ele não vai morrer? Será que... O que será que vai acontecer com João? Jesus vira para ele e fala assim: o que te importa? O que você tem com isso, Pedro? O que vai acontecer com João? Se fosse nos dias de hoje, seria dessa forma, né? Trazendo para uma linguagem de hoje. O que você tem com isso? Para que você está preocupado com isso? Quanto a ti, segue-me. Quando Jesus falou para ele ali da morte do próprio Pedro, ele no final falou: segue-me. Vai passar por tudo isso, mas segue-me. Aí Pedro lá vai e pergunta adiante: mas e esse aí? Segue-me. E quantas vezes, gente, na nossa vida, ao invés de nós pararmos para analisar a nossa vida, o nosso viver, a nossa condição diante de Deus, nós nos importamos com o outro. Mas eu não estou falando de uma importância, importar positivamente, de estar preocupado com o outro, de estar amando o outro, de estar cuidando, apacentando. Não é isso. É preocupar com a vida do outro. Ah, mas fulano, entendeu? Praticamente não vejo nos cultos mais, nas reuniões da igreja. Deve estar em pecado. Ah, fulana, é engraçado que fulana é abençoada, mas eu não acho que ela deveria ser tão abençoada assim, porque eu não acho que ela tem uma vida tão assim com Deus. Ah, aquela irmã já está no segundo casamento. Que absurdo. O que te importa, gente? Ah, aquela jovem. Aquela roupa que ela usa. O que te importa? O que nós temos com isso? Ao invés de nós preocuparmos com a vida do outro, com o que o outro está fazendo, com o que o outro está comendo, como que o outro está se vestindo, com o pecado do outro, nós devemos começar a nos preocupar com o nosso pecado. Devemos começar a nos preocupar com as nossas atitudes, com as nossas falas, com o que nós fazemos e deixamos de fazer, com o que eu faço. Só que parece que é mais fácil a gente se preocupar com o outro. E muitas vezes o Senhor Jesus vira pra gente e fala assim: quem te importa? Segue-me. O outro lá, se eu quiser que ele fique até a minha vinda, ele vai ficar. Se eu quiser que ele permaneça assim, ele vai permanecer. Se eu quiser transformar a vida dele, eu vou transformar. E que te importa? O que você tem com isso? Quantas e quantas vezes, meus queridos, nós perdemos tempo na nossa vida? Porque estamos nos importando demais com a vida dos outros. E enquanto nós estamos importando demais com a vida dos outros, nós deixamos de ter comunhão com Deus. Nós deixamos de orar. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo, não. Deus fala com você. O problema é no receptor. Você ouve muitas vozes, você ouve muito barulho, você ouve o que é falado da vida do outro, mas não ouve a voz de Deus. Muitas vezes a nossa vida é assim que nós vivemos, nos importando com o outro. Né? E não só isso, além da gente importar, a gente ainda tem aquele negócio, né? A gente fica sabendo aqui, passa pra frente, né? E isso tá muito perto, sabe de quê, gente? Isso pode nos levar à inveja, porque você começa a analisar muito a vida do outro, mas aquele irmão, aquela irmã é muito abençoado. Ele não merecia ser tão abençoado assim. Sabe? Eu não vejo uma busca assim. Eu vejo que Deus tem que mudar ali mais a vida dele. Se Deus quer abençoar aquele irmão ou aquela irmã,
aquela pessoa, o que te importa? Deus seja louvado porque a pessoa está sendo abençoada. E abrindo um parênteses aqui, tá bom? Não limite bênçãos de Deus a coisas materiais. A pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa boa, a pessoa tem um trabalho excelente, se a pessoa tem dinheiro na conta, se a pessoa viaja, ela é abençoada. Não que não seja. Mas a bênção de Deus, ela não se limita somente a isso. E outra coisa, talvez algo que é bênção para você, se tivesse na vida de uma outra pessoa, na vida daquela pessoa não seria bênção. Traria confusão, traria desordem. Então a gente não tem que limitar o que é bênção de Deus. Você está vivo? É bênção de Deus. Seu filho está estudando? Bênção de Deus. Você tem uma casa para morar? É bênção de Deus. Você consegue ler a Bíblia? Você tem um celular para poder acessar pregações, palavras de Deus? Bênção. Ah, hoje você foi lá no supermercado e fez uma compra? É bênção de Deus. Hoje você se encontrou com um irmão ou com uma irmã, a qual você não via há muito tempo e tinha saudade, e se abraçaram e tiveram comunhão, bênção de Deus. Você acordou, abriu seus olhos, viu que você ainda está viva, que você ainda está nessa terra, é bênção. Então não limite bênção de Deus de acordo com o que você pensa. Porque já começa aí. Aí você acha que fulana é muito abençoada e começa, mas fulana não deveria ser tão abençoada assim, porque esse negócio não tá certo, Senhor. É injusto isso. Quem te importa se fulana é muito abençoada? Em nome de Jesus, que fulana seja muito abençoada. Então abre um caminho para inveja. Quando você começa a olhar muito a vida do outro, ou para inveja, ou para falar mal, e até mesmo pode chegar perto de mentira, né? Porque a tendência é, quando você vai falar, às vezes você não vai falar totalmente o que é. Ou vai diminuir ou vai acrescentar. Porque se você colocar um pinguinho no i a mais, você já está mentindo, porque você mudou ali o fato. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? E aí, voltando, e Jesus fala para você e para mim, eu acredito que todos os dias, que te importa? Segue-me. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, familiares. Que te importa a vida do outro? Segue o Senhor. Segue o chamado que Deus tem para sua vida. Sirva o Senhor, adore o Senhor. Coloque os dons que Ele colocou em você em prática. Ame os outros. Apacente os cordeiros. Apacente as ovelhas. Leve a palavra de Deus. Faça o bem. Segue o Senhor. Porque se você seguir o Senhor, certamente Ele mesmo vai te dando, vai falando para você, agora faça isso, agora é isso, o caminho é esse, fazer isso. Porque quando nós estamos na presença dEle e a gente segue esse caminho, Ele é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Por que nós temos algo maravilhoso que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que basta a gente seguir e a gente não segue? Agora, tem o outro lado da história que eu vou trazer aqui para vocês. Não de Pedro, porque Pedro só está até aqui. Mas quantas vezes você é aquela pessoa que se importa demais com o que os outros vão pensar de você? Aí você deixa de fazer algo que é bom, porque, o outro vai me achar careta. Mas se eu fizer, será mesmo? Mas o que o outro vai pensar? Você espera, né, o outro te falar se você deve ou não fazer, né? Do que simplesmente obedecer o que Deus te mandou fazer. Muitas vezes a gente precisa da aceitação das pessoas
pra gente fazer algo que tá assim na nossa cara, que Deus já mostrou para nós fazermos, e a gente não faz. Por quê? Porque aí nós nos importamos com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai falar. Ai, e os irmãos? O que os irmãos vão falar? Ai, e meu vizinho? Será que meu vizinho pode falar? Vai falar mal de mim? Será que ele vai achar estranho? O que aquela irmã vai falar? O que te importa? Segue-me. Segue o Senhor. Se o Senhor te mandou fazer algo, gente, e não é simplesmente uma questão de o Senhor te mandou fazer algo sobre a obra dele. Pode ser um chamado para obra, algo assim. Mas às vezes o Senhor está te mandando você falar algo com o seu filho, sentar e ter uma comunhão. Às vezes o Senhor está te mandando você falar algo para alguém que você trabalha com ele, levar uma palavra, uma oração. Às vezes o Senhor está te dizendo simplesmente assim, não saia de carro hoje. Ou quando você sair, faça isso, passe assim, assim. E às vezes a gente não faz. Ou às vezes, de fato, Deus está falando assim, olha, pega seu celular, vai ali na sua rede social e fale de mim. E aí a gente começa a pensar, mas se eu fizer isso, as pessoas vão pensar o que de mim? Ah, as pessoas vão me criticar. Ah, as pessoas vão isso, as pessoas vão aquilo. Ah, e se eu não tivesse... Gente, faça o que Deus te mandar fazer. Segue o Senhor. Tá bom? É isso. Às vezes nós podemos ser esses que importam demais em olhar a vida do outro, em querer apontar erro do outro, né? Em querer saber da vida do outro, né, Senhor? Quem foi o traidor? O que vai acontecer com o João? E às vezes nós deixamos de fazer algo que o próprio Deus nos incumbiu a fazer, porque simplesmente nós estamos nos importando demais com o que o outro vai pensar da gente. Às vezes Deus te manda dizer algo para alguém. Seja obediente e diga. Seja obediente e diga. Sabe? É melhor obedecer do que sacrificar. Seja obediente ao Espírito Santo, seja obediente à palavra de Deus. Pegue a Bíblia e veja nela. A Bíblia, gente, veja na Bíblia respostas para o seu dia a dia. Olha aqui, uma frase tão pequena. O Senhor fala, contra ti, que te importa, segue-me. Tão pequena, mas que pode mudar a nossa vida. Então, eu creio que o Senhor, nesse momento, está falando com cada um cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo, não importa qual dia, em que ano que vocês estão ouvindo esse vídeo, que esse vídeo chegou a você. Mas eu tenho certeza que para cada um de vocês, Deus está falando. O que te importa sobre aquilo? O que te importa sobre a vida daquele outro? Ou, o que te importa o que o outro vai pensar de você, se é eu que estou te dando a ordem para fazer? Coloque esse vídeo na sua vida. Coloque, na verdade, não esse vídeo, corrigindo. Coloque essas palavras na sua vida como prática. Pegue esse versículo, ore em cima desse versículo. Senhor, o que de fato tem me importado? Eu tenho te seguido? Eu tenho feito de fato o que o Senhor quer? Ou eu tenho me importado muito com o que os outros fazem, com o que os outros pensam de mim? Eu tenho me importado muito com aquilo que os meus olhos carnais veem. Mas muitas vezes eu esqueço de ativar a minha fé, a minha comunhão com Deus, ativar os meus olhos espirituais e sim, me importar com o que os meus olhos espirituais diante de Deus vão me mostrar. Despertem, tá bom? E fica aqui esse vídeo. O que te importa? O que te importa é seguir o Senhor. O que me importa é seguir o Senhor. Fico aqui com esse vídeo. Se você gostou, curta, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo. E é isso. Que Deus abençoe você, minha gente linda e minha gente abençoada. Beijo da Tati.